Olá galerinha que acompanha o nosso canal Retronet. Hoje nós vamos falar de um desenho. Eu vou falar do desenho, pra mim, na minha opinião, na minha humilde opiniãozinha, foi um dos melhores desenhos da TV Globo até hoje. Nós vamos falar de Digimon. Vocês se lembram? Aqueles pequenos serizinhos do mundo digital que transformava para salvar seus parceiros humanos. Galerinha, antes de começar o nosso vídeo de hoje, caso vocês não se lembrem, eu vou lembrar aqui para vocês, nós temos mais vídeos no nosso canal. Vocês podem estar curtindo, compartilhando, dar aquele likezão lá bem gostoso, na verdade é curtir, né? E pode dar sua opinião, nós vamos receber com todo carinho, ok? E se pode nos seguir nas nossas redes sociais que está aparecendo aqui. Aqui ou aqui? No canto aqui no canto da tela. E no nosso blog também. Bom, Digimon, a história do desenho começa quando um grupo de amigos da escola vão para o acampamento. Esses amigos são Tai, Matt, TK, Sora, Mimi, Joy e Izzy. Aí tem então os sete amigos. Quando eles estão nesse piquenique, uma onda enorme vem do nada e transportam eles para o Digimundo. Chegando no Digimundo, eles vão parar na Ilha Arquivo, que é onde a aventura da maioria da primeira temporada, os primeiros capítulos começam. Eles se passam a maioria na Ilha Arquivo. Quando eles chegam na Ilha Arquivo, como é tudo novo, né? Eles encontram seus parceiros Digimons. Na verdade, para quem não se lembra, eles estão em fase de treinamento. São aqueles Digimons, aquela fase infantil, a chamada fase infantil dos Digimons. Então começa a apresentação deles lá, tal, e aparece o primeiro perigo, que é eles são atacados por acho que é Quagamon, eu acho, se não me engano, aquele besourão enorme, inseto enorme, em forma de besouro. Então acontecem as suas primeiras digitransformações. Eles têm que se transformar para salvar os seus parceiros, fazendo dupla com seus amigos humanos. A primeira dupla é Tai e seu Digimon Agumon, Matt e seu Digimon Gabumon, Sora e seu Digimon Biomon, Mimi e seu Digimon Palmon, Izzy e seu Digimon Tentomon, TK e seu Digimon Patamon e Joy e seu Digimon Gombamon. Essas são as duplas que eles fazem, correto? Não. O primeiro vilãozinho que eles enfrentam, que pra quem não se lembra, era chamado Devimon, que era aquele Digimon em forma de capetão grandão lá, que tinha umas asinhas furadas e umas mãozonas grandona. Ele controlava as engrenagens negras, que eram engrenagens que entravam nos Digimons e transformavam os Digimons em Digimaus. Alterava a personalidade dos Digimons, transformando os bons em maus. Até as primeiras transformações da fase criança para a fase adulta, que é aquele nível que eles ficam maiores, é chamado de fase adulta. Então, as primeiras transformações dele para a fase adulta é nessa luta contra Devimon. Nesse meio tempo que eles lutam contra Devimon na Ilha Arquivo, Devimon faz uma armadilha para eles, uma casa bem bonita lá, coitado com fome, né? Um lugar longe dos confortos do mundo moderno, do nosso mundo, aliás. Eles pegam e caem nessa armadilha. Quando eles acordam, eles estão separados. Eles foram cada um para um lado. Mas, no decorrer do desenho, eles voltam e juntam de novo o grupo e vão atrás de Devimon. Ainda falta um Digi-escolhido que o seu Digimon não conseguiu desenvolver. Ou seja, TK e seu amigo Digimon, parceiro Digimon, Patamon, ele não conseguiu desenvolver ainda. É tanto que o brasão dele futuramente será o brasão da esperança, né? Porque tem uma trocadilha aí, né? É o brasão da esperança, porque, nossa, ele vai ser o último a desenvolver tudo. Quando o Devimon fica sabendo que eles estão indo atrás dele para lutar com ele, ele recolhe todas as engrenagens negras e funde com ele. Ele fica enorme, gigante. E é nesse episódio que Patamon desenvolve para o Angemon. A primeira vez que desenvolve para o Angemon e a última vez também. Por quê? Quando desenvolve para o Angemon,
ele vai e luta com Devimon, utilizando os poderes sagrados. Ah, pessoal, também as engrenagens negras também podiam ser destruídos com a luz dos Digivices, que eram os poderes sagrados, né? Quem não se lembra lá, era só colocar o Digivice na frente do Digimon, que estava com a engrenagem negra, e a engrenagem era desfeita, voltando o Digimon à sua personalidade normal. Após todas as engrenagens negras entraram nos Digimons, transformando em Digimaus, os escolhidos, pouco a pouco, vão destruindo elas, e assim acontecendo as digitransformações. Quando o Patamonte evolui pela primeira vez para o Gemon, ele utiliza os poderes sagrados dos Digivices. Então, ele consegue a força, a energia para destruir Devimon. Mas quando ele destrói Devimon, ele também se autodestrói, porque ele usou toda a energia, inclusive a dele, para destruir Devimon. Mas quando o Devimon é destruído, ele volta, ele também é destruído, mas ele não morre, ele não some, ele volta a ser Digidama. Para quem não lembra, Digidama é o ovo dos Digimons. Ele volta a ser, ele renasce de novo. Correto? Já na segunda temporada, que vai conta com a fase dos brasões. Para quem não se lembra, são aqueles brasões que vão fazer os Digimons super desenvolver mais, a um nível da fase adulta. Mas como eu disse que tinha um vilão, tem um vilão que ele é meio cômico, que é chamado de Demon. Para quem não se lembra, aquele vilão lá meio cantor, meio macaco, meio brincalhão lá, ele é bem cômico, ele não é mesmo vilãozão assim não. E ele controlava o território dele com as chamadas redes negras. Para quem não se lembra, eram aquelas redes, aqueles fios negros lá, que ele controlava Digimons e o seu território. Mas nessa segunda temporada, como eu havia dito antes, surgem os brasões. O que são os brasões? Os brasões são, na verdade, o significado das personalidades dos Digi escolhidos. Por quê? Porque cada brasão contém insígnias que vão fazer os Digimons desenvolverem mais, super desenvolver a forma além da fase adulta, que até então era só a fase que eles haviam transformado. Depende da situação, cada situação vai surgindo no decorrer da segunda temporada e eles vão achando os brasões. E os brasões, para quem não se lembra, quando o Genai aparece na segunda temporada, por isso eu não falei dele na primeira temporada. Que é aquele velhinho lá, na verdade vai ser uma espécie de mentor, que vai estar sempre orientando eles lá. Daí até chamei ele de velho, para quem não se lembra. Ele vai estar orientando eles nessa busca. E ele entrega os brasões. Cada Digimon escolhido vai ter o brasão, mas eles precisam da insígnia, uma espécie de colar, que eles vão encaixar a placa dos brasões. Os brasões só vão funcionar se a situação for situação sincera, não se for situação feita, assim, planejada. Por quê? Porque os Digimons, eles precisam porque cada Digimon escolhido tem um brasão. Por exemplo, o do Tai é o brasão da coragem. O do Mesh é o brasão da amizade. O da Sora é o brasão do amor. O do Izzy é o brasão da sabedoria. O da Mimi da sinceridade. Do TK da esperança. E do Joy da confiança. Que são as personalidades de cada um. Mas para que esses brasões funcionem, as situações têm que ser de acordo com o que seus brasões significam. Tem que ser real. Correto? Mas quando o Digimon de Tai evolui a Agumon, aliás, evoluiu para Greymon e Super desenvolveu para Metal Greymon, antes disso, Tai programou uma situação, como ele sendo o brasão da coragem, programou uma situação que não é situação real, fazendo assim Agumon Super desenvolver para Skull Greymon, que é aquele Digimon esqueleto lá, uma espécie de esqueleto fóssil. A desenvolção errada, foi um fracasso. Após essa transformação, Agumon voltou a ser Coromon, que é a fase criança de Agumon. Quem não se lembra, aquela bolinha com umas orelhinhas assim, mais bonitinha. Após todos os escolhidos terem conseguido seus brasões, faltava um brasão do amor, que era o brasão da Sora. Para quem não se lembra, ficava lá naquela pirâmide de Nanomon, que era aquele Digimonzinho em forma de androide, um robôzinho. Aí, nesse meio período, nesse mesmo termo, Etemon aparece e começa a lutar com eles. A luta final. Porém,
Como Tai teve a coragem verdadeira, acontece um milagre. Greymon Super Digievolui para Metal Greymon pela primeira vez. Graças a Deus, enfim, deu a digievolução certa. O brasão da coragem brilhou e ele se transformou para Metal Greymon. E assim destruindo Etemon. Mas quando ele destrói Etemon, ele abre um buraco, uma espécie de portal, e ele vem para o nosso mundo. Mas na verdade ele fica só pouco tempo e depois ele volta de novo, correto? Mas aí, após destruir Etemon, tinha outro Digimal, que é chamado Miltismon. Para quem não se lembra, é aquele Digimon lá, aquele Digimon em forma de vampiro e imortal, bem poderoso também, chamado Miltismon. E tinha um capanguinha chamado Pico Devimon, vocês lembram? Que era aquela bolinha em forma de morceguinho e lançava injeções. Ele, no princípio, ele vai fazer muitas artimanhas para tentar separar os Digi escolhidos. Nessa temporada também tem a digievolução de Birdramon, Super Digivolve para Garudamon. Também temos a digitransformação de Tentomon, que digivolve para Arthur Kabuterimon. Tem um fator também que eu não falei, que nessa terceira temporada é bem marcante. Por quê? Porque vai atrás do 8º Digi escolhido. Bom galera, quando o Miltismon chegou no Japão, eles estavam à procura do 8º Digi escolhido, que até então ninguém sabia quem era. Então aconteceu uma busca incessante na cidade atrás desse Digi escolhido, o 8º Digi escolhido. E assim, cada Digimon do lado do Miltismon tinha um brasão falso, que indicava se o Digi escolhido estivesse perto, ele brilhar, óbvio, né? E era o brasão da luz. Mas ninguém sabia que o 8º Digi escolhido era a Kari. E o Digi escolhido era um Digimon que até então era Digimal, chamado Teomon, que é aquele gatinho bonitinho, que logo ele evolui para uma mulher linda. Aí nós vamos ver no futuro, mais na frente, aliás. Quando o Miltismon fica sabendo que Kari, que na verdade também é irmã do Tai, ele vai para destruir Kari, entra um Digimon na frente chamado Wizardmon, que é amigo do Teomon. Após a morte de Wizardmon, que era amigo do Teomon, o brasão da luz de Kari brilha, e Teomon digivolve para Angelomon, que é aquele anjo bonito em forma de mulher, derrotando assim Miltismon. Mas como o maldito do Miltismon não morreu aquela forma dele, ele digivolve, aí digivolve para Venom Miltismon, que é a fase extrema de Miltismon. Como os Digimons não haviam digivolvido para essa fase extrema, só na fase adulta e fase perfeita, eles não conseguem derrotá-lo, forçando assim Agumon e Gabumon desenvolverem para a fase extrema, graças à luz de TK e a luz de Kari e a esperança de TK. Eles conseguem desenvolver para a fase extrema, tornando War Greymon e Metal Garurumon. Após Miltismon ter mega desenvolvido para ver o Miltismon, e os Digimons também, Agumon e Gabumon, terem mega desenvolvido, eles conseguiram destruir Venom Miltismon. Após ser derrotado o Venom Miltismon, os Digi escolhidos perceberam que estava tendo alguma coisa errada no céu. Olharam para o céu e perceberam que tinha alguma coisa errada. Isso porque daqui da Terra, o Digimundo e a Terra estavam em colapso. Por quê? Porque quando os Digi escolhidos vieram para o nosso mundo, como cada minuto aqui no nosso mundo é um dia lá no Digimundo, então passaram muito tempo desde que eles saíram do Digimundo. Então apareceram os Mestres das Trevas. Para quem não se lembra, os Mestres das Trevas eram Piemon, Metalcidramon, Pinocchimon e Bugendramon, que eram todos Digimons evoluídos para a fase extrema, que era uma fase muito difícil de derrotar. Eles então distorceram o Digimundo querendo dominar, criando assim a montanha chamada Montanha Espiral, que era aquela montanha em forma de espiral que ia dragando o Digimundo em forma de cone, e cada um dos Mestres das Trevas dominava um território. Quando os Digi escolhidos, aliás, voltaram para o Digimundo, eles retornaram para o Digimundo, Shumon, que é um ratinho amigo da Mimi, falou com ela que os Mestres das Trevas tinham dominado o Digimundo.
enquanto eles estavam fora. E Mimi, achando que por ele ser destruído o Miltismon, acharam que ia destruir os Mestres das Trevas. E ela se ferrou porque ele não destruiu. A verdade, eles levaram a maior surra quando eles voltaram para o Digimundo. Quem olhar lá se lembra que um a um os Mestres das Trevas foram derrotando eles um após o outro. Após Metalcidramon terem vencido eles, Metalcidramon, Pinocchimon e Mugendramon chegaram no líder dos Mestres das Trevas, que era o Piemon, que era aquele palhaço de aqueles truques lá relacionados a circo. Quando o Piemon foi destruir eles, apareceu um Digimon que era amigo dele, chamado Bicremon, que era aquela bolinha que era um Digimon do tipo fada, que levou eles para longe do Piemon, e ele explicou para eles que eles, apesar de eles estarem os 8 dias escolhidos juntos, eles ainda não eram fortes o bastante para vencê-los. Mas mesmo assim, com o tempo, foram passando, um a um. Primeiro a ser destruído foi o Metalcidramon, que era o rei que dominava os mares, os oceanos do Digimundo. Correto? E também nesse meio período também teve uma morte lamentável de um Digimon que era muito querido, chamado o Amon, que era aquela baleia enorme. Quem assistiu o desenho vai lembrar, aquela baleiona enorme que era amiga dos Digiescolhidos. Após destruir Sidramon, Metalcidramon também, eles vão e destroem o Pinocchimon, que é aquele Mega Digimon também, que tinha a forma de um menino que lembrava o Pinóquio, correto? Após destruir ele também, nesse período que apareceu o Pinocchimon, também apareceu um Digimon que então tinha sido vencido nas outras temporadas atrás. Quem era? O Etemon, mas agora ele tinha acabado de mega desenvolver, que agora se chamava Metal Etemon. Mas o Metal Etemon também ficou rapidinho também, logo foi destruído por Sabre Leomon. Quem se lembra, ele foi vencido pelo martelo de Zudomon e pelas garras de Sabre Leomon, que era a mega evolução de Leomon. Bom galera, após ser destruído Metalcidramon, Pinocchimon e Mugendramon, era a vez do líder dos Mestres das Trevas, que era o Piedmon. Quando se lembra, ele morava, como eu disse antes, em cima da montanha espiral, bem no topo, que era o quartel-general dele. Mas nesse período aí, antes dele enfrentar os Digiescolhidos, apareceu uma Digimon que eu acho ela é meio sumida do Digimon, mas ela é muito forte também, chamada Devimon, Lady Devimon, que era a versão feminina do Devimon. Então ela aparece, ataca eles lá, mas eles também vencem ela rapidinho também, é uma aparição mínima. Aí aparece Piemon. Quando aparece Piemon, quem tá para lutar com ele é só o Tai. Depois aparece o Matt, que o Matt vai ajudá-lo. Após o Ogreymon tá todo destruído, o Matt, com o poder da amizade, faz o Ogreymon voltar. O Ogreymon vai ficar todo reconstruído. Por quê? Porque ele estava todo danificado por causa dos ataques de Piemon. Mas mesmo assim, Piemon não é destruído. Por quê? Quem se lembra do desenho, sabe aquele truque do lenço? Ele vai jogar lenço nos Digiescolhidos e vão virar chaveirinho. Aí nesse meio termo, aí tem a super digievolução de Angemon, que é o que era do Brasão da Esperança, que até então não tinha, a Patamon não tinha super desenvolvido. Então nesse meio termo também acontece a digievolução de Angemon, que evolui para Olha Angemon, e ele destrói Piemon. Após ter destruído todos os Mestres das Trevas, tinha um Digimon, que esse era o pior de todos os Digimaus, que era o chamado Apocalypse. Os outros vilões eram subproduto desse vilão, que até então nunca tinha aparecido no desenho, apareceu como o último vilão. E ele, todos os Digimon escolhidos, ele transformou todos os Digiescolhidos em dados digitais. Pra quem não se lembra, ele fez lá uma urucubaca lá e eles viraram dados digitais. Mas aí os brasões dos escolhidos brilharam e eles voltaram de novo e assim derrotaram Apocalypse. Mas no final ele ia destruir todo o Digimundo com um ataque chamado Big Bang, que é aquela mega explosão. Mas os Digivice cancelaram essa explosão, usaram seus poderes sagrados
usaram os poderes sagrados e cancelaram essa explosão, fazendo assim o Digimundo um lugar melhor para os Digimons. Mas tem uma parte triste, galera, que eu não curti muito, que era a volta dos Digi-escolhidos para o mundo real. Galerinha, Digimon é um anime japonês criado por Akiyoshi Hongo e produzido pelos estúdios da Toei Animation, e que não foi ao ar em 7 de março de 1999. No mesmo ano que foi lançado no Japão, adivinha onde foi lançado também? Aqui no Brasil, adivinha em qual canal? Pelo Plim Plim, pela Rede Globo, no programa Angel Mix, um programa da Angélica que passava nas manhãs da Globo, e que anos mais tarde foi reprisado pela nossa saudosa TV Globinho, que já não existe mais. Ele contou com 4 temporadas, com a música tema chamada Butterfly.